Existem certos tipos de reações que você recebe uma vez que você conte para as outras pessoas que você tem uma condição, que você tem um transtorno. Um deles é: eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Eu não sabia dizer o que era, mas tinha uma coisa diferente em você. Agora que você falou, mas eu não pensava que era uma coisa tão drástica. Outro tipo de reação é: você não pode ser, não pode ser. Você acha que você é, porque você não para de falar sobre isso. É claro que você vai se identificar, porque você não para de falar sobre esse assunto. Assim que você parar de falar sobre isso, assim que você parar de falar sobre autismo, você vai deixar de ser autista. Você não vai ver as suas características lá, você não vai ver que você é. E outro tipo de reação é: vai ficar tudo bem, você não precisa se preocupar não, a gente vai conseguir te ajudar no que for preciso, mas você vai sair dessa. Como se fosse uma doença. E não existe uma cura. Então, muitas vezes as pessoas querem ajudar, querem demonstrar uma empatia. A gente também quer ser ouvido, não quer ter uma opinião tão formada da outra pessoa, não quer que a pessoa fale: é por isso que você é esquisitinho, é por isso que você não fala na roda de conversas, por isso que eu sempre te achei anormal, é por isso que você sempre pareceu uma erva daninha no meu jardim, é por isso que todo mundo fazia bullying com você, é por isso que você é esquisitão, o esquisito. Vai, ô esquisito. É por isso que você não é bom em esportes. É por isso que quando jogam bola pra você é mais fácil você defender com a cara do que com a mão. É por isso que você é a pessoa mais estranha que eu já vi. É por isso que você sempre é o último a ser escolhido nas tarefas, nas atividades, nos esportes. É por isso que você tinha um monte de apelidos. É por isso que você se odeia tanto. Algumas as pessoas tentam ajudar, mas às vezes elas são pessoas, né? Então não exatamente elas estão ajudando você. Elas estão falando coisas que pra elas talvez funcionasse se elas estivessem na mesma situação. Mas existe um certo desnível entre o que a condição é e o que as pessoas pensam que ela é. Um desnível de entendimento. Você pode ter a maior paciência do mundo quando uma pessoa diz isso pra você, né? Diz que você está na condição. Você pode estudar livros, você pode estudar documentários, pode ver palestras, pode falar com profissionais, mas você nunca vai entender profundamente o que é estar na condição, o que é ter a condição, se você não tiver, se você não passar por isso diuturnamente, todos os dias, se você não viver com ela. A mim, nunca me chamaram de esquisito, mas eu sei que a outras pessoas é uma das coisas, das primeiras coisas que as pessoas falam, né? Mas já falaram diversas vezes: por que você não fala? Você tem a voz bonita, por que você não fala? Existem várias razões para um autista não falar. As pessoas estão falando sobre coisas que você não tem interesse nenhum. A nossa lógica diz que a gente não quer conversar sobre coisas que a gente não tem um profundo conhecimento, ou coisas que não interessam, na verdade. A gente não tem o que contribuir. Mas para as outras pessoas é estranho que você não tenha algo a contribuir, que você não queira falar sobre essas coisas, porque afinal nós estamos falando sobre essas coisas. E as pessoas deveriam ser capazes ou deveriam querer falar sobre qualquer coisa. É claro que, em certo nível, você deve ter conhecimentos variados sobre as coisas, né? Mas também isso não deve ser tão imposto a você, porque ninguém sabe de todas as coisas que existem para se saber. Então, se eu não tenho interesse em futebol, você tentar empurrar isso para mim não vai me fazer ficar mais empolgado e querer saber mais sobre futebol. Entra nos nossos interesses específicos e restritos. Eles têm uma razão para serem restritos e específicos. Entra na comunicação social, na interação social, que existe um déficit. Portanto, aí está o déficit. As pessoas não precisam procurar tanto. Aí está o déficit, que é um dos critérios para diagnóstico. Então, ao se falar sobre inclusão também, tem que se pensar nisso, né? Tem que se pensar que as pessoas que têm mais ferramentas nesse traquejo social podem ajudar entrando nos interesses que esses autistas específicos que você tem contato gostam, ou então respeitando que ele não vai falar tanto sobre os seus interesses, se não forem parecidos com os dele. E é preciso ter o respeito de não tirar sarro da cara da pessoa, justamente, ou pura e simplesmente porque ela não está falando em um determinado ciclo social, em um determinado lugar. Repare, você, autista, parte do entendimento de que as pessoas não vão te entender, não completamente, mesmo se elas quiserem. É claro que isso é um lugar solitário, mas outros autistas podem compreender o que você passa, o que torna um pouco menos solitário. Encontrar esses outros autistas pode ser uma dificuldade pelos seus próprios déficits. Porém, nesse contato aqui, mesmo que em telas, pode ajudar um pouquinho, porque me ajudou.
também na minha construção do entendimento de ser autista, do entendimento de não estar sozinho nessa. Então a primeira ajuda que nós queremos vai muito de encontro ao respeito. O respeito é a primeira ajuda. E depois o suporte. Suporte que muitas vezes pode ser dado de várias formas. Eu necessito de menos suporte do que uma pessoa que está em um nível 3, que está mais grave. Eu sei disso. Em comparação, eu tenho certos privilégios. Seriam privilégios mesmo. Em comparação, por exemplo, nessa sociedade, em comparação a uma pessoa preta que está em nível 3, que vive numa família paupérrima, uma família pobre. Eu tenho certos privilégios por conta da configuração da sociedade. E a sociedade muitas vezes quer uma cura para tudo que é diferente do padrão aceito. É claro que autistas em nível 3 ou parentes de autistas em nível 3, que necessitam de um suporte muito maior, existe uma possibilidade grande que eles queriam essa chamada cura. Existe uma diferença. Pelo meu ponto de vista, eu vou por um caminho, pelo ponto de vista deles, eles vão para outro caminho. E é muito complicado se colocar como representante único de uma comunidade, representando pessoas que têm essa condição. Eu não me coloco assim, eu não acho que eu deva me colocar. O que eu falo é muito sobre o meu ponto de vista e sobre a minha vivência com a condição, com as condições. Então, falar sobre cura, que não existe, eu prefiro não falar sobre essa cura, mas sim falar sobre os suportes que os indivíduos podem receber, seja das pessoas mais próximas, seja do Estado, seja de outras formas. E sempre pensar sobre o respeito. Não o respeito que você gostaria de receber, exatamente. Porque existem diferenças, né? Talvez seja um respeito maior do que você gostaria de receber. Se você é uma pessoa neurotípica, algumas coisas são respeitosas para você e outras coisas são desrespeitosas para você. Assim como algumas coisas são respeitosas para os autistas e outras coisas são desrespeitosas também. Mas, por exemplo, para mim, você esquecer um dia de dar bom dia, isso não é uma coisa desrespeitosa para mim. Para outros pode ser. É um exemplo simples, mas tem que se avaliar diante de cada pessoa. Fazendo um diálogo, colocando ele na sociedade, ele pode ajudar muitas pessoas. Além dos respeitos básicos, não ofender pessoas, né? Não ser capacitista, partindo desses respeitos, né? Para os respeitos mais individuais, né? E é claro que algumas pessoas dentro da comunidade, pessoas que necessitam de um suporte maior, iriam querer ter uma cura, uma forma de sair dessa condição, sair desse lugar. Eu posso falar por mim que eu prefiro procurar formas melhores, um suporte para viver essa vida. Mas é claro que em comparação a outros, as minhas dores são diferentes. A outras pessoas no espectro, as deles são diferentes também. Então a minha intenção nunca foi achar uma cura que não existe. Desde o começo, desde o momento em que eu descobri. Para outros pode ser diferente, pode se dar diferente essa descoberta. Muito obrigado por assistir, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que acham que esse papo pode ser importante, pode ser interessante, pode despertar o interesse deles nesse assunto. Então, muito obrigado por assistir, curta, compartilhe, se inscreva no canal, é importante se inscrever no canal e até o próximo. Assim que você parar de falar sobre isso, assim que